Pleno News. Barroso afirma que vai pautar descriminalização da ervinha, aquela ervinha lá do capiroto. Então, o que acontece? Mas o Barroso, isso não é novidade nenhuma. É, ao longo da vida dele, quer seja como advogado ou quer seja já como membro da Suprema Corte, ele nunca escondeu que ele é favorável à descriminalização da ervinha, né? Então, eu já esperava isso. Agora, no tocante ao aborto, ele não sinaliza que irá realmente pautar no próximo ano a continuidade do julgamento da DPF 442 de 2017, ajuizada, né, pelo PSOL aqui no Distrito Federal. Mas vamos que vamos então ver o resumo aí da intenção do Barroso. A gente tem que ficar de olho, tá? E o Congresso tem que correr também com aquela PEC que está tramitando lá, para que realmente seja criminalizada essa conduta aí do posse e da posse e do porte de uso, quer seja de uso pessoal ou não, independente da quantidade dos entorpecentes. Então, os parlamentares devem agilizar sim, não deixar com que o STF tome a dianteira e realize o julgado dessa situação. Vamos lá então. Barroso afirma que vai pautar a discriminação da maconha. Vamos aqui ver o resumo dessa matéria também, para a gente ficar antenado o que o Barroso está pensando. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, antecipou que o processo sobre a despenalização pela posse de maconha estará na pauta de julgamento da Corte no ano que vem. Por outro lado, a ação que trata da descriminalização do aborto ficará mais uma vez de fora do calendário de discussões dos ministros. Então, menos mal. Então, a gente aqui tem que concentrar esforços em uma única direção. Não vai precisar dividir em duas frentes. Como ele não quer pautar a continuidade da DPF, da interrupção da vida, ele vai então ali pautar a descriminalização do porte do entorpecente. Mas aí a gente vai estar acompanhando também, estaremos lutando ali para que realmente não vire legal esse ato de portar entorpecente, né? Que também a gente sabe que as famílias hoje já são bastante dilaceradas pelo fato de ter no seu seio ali alguns elementos que são viciados em álcool, né? O álcool é uma droga lícita que é permitida no Brasil. Imagine agora uma outra substância alucinógena que possa ali tirar os membros familiares do seu centro normal e com isso cometerem agressões. E quem mais sofre com isso são as mães, né? Geralmente as mães ali já têm uma certa idade, são vítimas dos seus agressores, aumentando ainda mais o índice de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cerca, pessoal, de 42% das ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher, 42% desse total de violência é cometida por parentes ali das vítimas que estavam sob o efeito de álcool. Imagine aí, efeito de álcool e depois também o efeito de entorpecente. Esse índice vai crescer muito e a gente não pode permitir que as famílias continuem sendo dilaceradas a cada vez mais. Tudo isso sobre o olhar, né, permissivo do Estado. Não podemos realmente aceitar essa conduta no nosso meio. Uma notícia aqui que a comissão da Câmara autoriza estados a legislarem sobre posse e porte de armas. Olha, essa discussão, então, ela passou na comissão lá de segurança da Câmara. Isso é muito bacana. A meu ver, deveria acontecer sim essa descentralização. A União Federal ela não pode continuar concentrando quase todas as decisões sob as suas mãos aqui no Brasília não suporta tudo isso. Então, o ideal é que se desse mais autonomias para os estados mesmo. E essa questão aí do posse e porte passar para a competência estadual, eu vejo com bons olhos, né? Mas eu não sei se o governo petista, que é um governo centralizador, que é tudo ali sob as suas asas, ele irá aceitar essa alteração, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar ainda. Depois da comissão, saiu da comissão, agora vai para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Passando pela CCJ, vamos ver se vai chegar a plenário e, ao final, o que vai ser decidido desse projeto. Mas, de antemão, tem o meu apoio e eu prefiro que seja desta forma. Não só simplesmente com o posse e aporte da arma de fogo, mas também de vários outros
itens necessários, aqui, assuntos necessários para melhor normatizar o relacionamento entre os cidadãos na sociedade brasileira. Tem que sim dar mais autonomia para os estados e para os municípios. Vamos ver o resumo então aqui. Na quarta-feira 20, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto de lei complementar que passa aos estados e ao Distrito Federal a competência para legislarem sobre posse e porte de armas de fogo usadas em defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras. Atualmente, a Polícia Federal, PF, ligada ao governo federal, é responsável por conceder posse e porte de armas de fogo no Brasil. Pelo texto aprovado, o porte e a posse valerão somente no território do Estado e poderão ser concedidos apenas a quem comprovar residência no local. Atualmente, a Polícia Federal, ligada ao governo federal, é responsável por conceder o porte. E agora também a Polícia Federal ela tirou até um pouco da autonomia do Exército Brasileiro, porque até o governo Bolsonaro, quem detinha o controle pleno, né, das armas de fogo no Brasil era o Exército Brasileiro. Logo no início do mandato do desgoverno, baixou-se uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde tirou esse controle pleno do Exército e transferiu para a Polícia Federal. Mas vamos que vamos. Agora espero que possa realmente ir para os estados para ficar mais fácil, né? Assim, o Estado terá de instituir sistema de controle de armas, ligado ao Cinesp, do Ministério da Justiça, que controla e monitora os armamentos em poder da população. Segundo a autora da proposta, a Carolina Detoni, né, deputada federal do PL Santa Catarina, parabéns aí à deputada Caroline Detoni, excelente projeto. A Constituição Federal permite que algumas competências exclusivas da União sejam direcionadas a estados e que as regras sobre armas devem considerar as peculiaridades regionais. Realmente, o controle ficaria melhor nessa situação, tá? Até mesmo a limitação territorial. Então, o portador da arma de fogo só poderia realmente portá-la nos perímetros territoriais, né, do estado ao qual ele pertence. E deveria também, aí deve ter também um outro segmento para que o portador ele também adquira uma posse a nível nacional, porque não teria sentido ficar adstrito somente ali ao território do Estado, né? Porque hoje a livre circulação aqui no Brasil, isso aí é garantia constitucional. Eu creio que, mas são ajustes a serem feitos a posteriori. O relator Júnior Amaral, PL Minas Gerais, defende que, abre aspas, as realidades distintas nos vários estados demandam análises específicas, fecha aspas. A proposta ainda passará por análise na CCJ da Casa e pelo plenário da Câmara. É isso aí, muito bacana. Porém, do outro lado já tem a tropa do governo já querendo aí tumultuar essa situação, né? Então, assim, é complicada, por isso que a gente não pode dar mole nas nossas escolhas no período eleitoral. Uma escolha errada ali é um preço muito caro que vamos pagar. Porque olha aí a tropa do governo federal, o que já está buscando fazer. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou na última segunda-feira, 18, com 10 ações no Supremo Tribunal Federal, STF, contra leis estaduais e municipais que tratam do acesso a armas de fogo. É isso aí. E como o PT tem a maior bancada no STF, é a grande chance de todos os pedidos feitos aí pela AGU, pelo Ministério da Justiça, de serem aprovados lá, recebidos, né, lá pelo Supremo Tribunal Federal.